Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no F360 da ESPN Brasil. Pessoal, analisando, falando sobre a vitória do Mengão ontem, mais 3 pontos. Flamengo voltando à liderança do Brasileiro. Vamos ver aqui o que a mídia falou. Luiz Araújo ontem jogou muita bola. Garoto Lohan também se destacou, jogou bem demais. Créditos do vídeo ESPN, link na descrição. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. E claro que o Grêmio também tinha os seus desfalques, Sim. né? Como o Vidia Sante, o Soteldo, o Diego Costa. Tite se encontrou de vez, números do Flamengo desde a última derrota. Olha, de lá pra cá, 6 jogos, 100% de aproveitamento, 18 gols, média de 3. Olha, em 6 jogos, 2 gols sofridos. É o novo Flamengo, Natália? É de desempenho, sim, Abel. Acho que de resultado muito semelhante, né? Porque apesar da derrota pro Palestino que a gente vê ali na tela, depois daquela vitória contra o Corinthians, se eu não me engano, são 6 vitórias seguidas? É isso, né, professor? E é um Flamengo com mais apetite, é um Flamengo com mais jogo. Ontem teve algumas associações ao longo da partida, os jogadores ocupando, como um espaço de dama, ocupando espaço vazio de forma mais inteligente. É isso que o torcedor esperava de um Flamengo. Pela qualidade técnica que tem, apesar dos desfalques por lesão e jogadores na seleção, é um time que mesmo assim tem muita qualidade para se impor independente do adversário. Nos números, se a gente for pegar, o Grêmio teve mais posse de bola, e aí o VAR vai corrigir o pênalti dado em campo, vai corrigir o pênalti, vai anular o pênalti marcado, né? Mas foi um Grêmio que dificultou muito a vinda também do Flamengo, mas o Flamengo foi muito assertivo nas oportunidades. Foi lá e matou o jogo. Pedro jogando muito bem mais uma vez. É um cara que, mesmo quando não aparece fazendo gol, é um cara que é importante. Porque no jogo ele puxa a marcação do adversário, né? Ele arrasta a marcação junto com ele, ele abre espaço ali, os jogadores, principalmente que passam pelo lado de campo. É um Flamengo muito mais próximo do que o torcedor esperava, pela qualidade técnica que tem. E aí o Tite tem toda a responsabilidade. Quando ele também erra, tem responsabilidade. Quando acerta, também tem. Eu diria que está começando a voltar um Flamengo que já tinha pintado nesse ano, né? Descontados os níveis de competitividade do Campeonato Carioca, mas o fato é que o trabalho do Tite, que começa inclusive no fim do ano passado, já tinha dado umas mostras de consistência, de intensidade na frente e segurança na defesa, que parecem estar voltando. Passou aquela fase da decepcionante primeira fase de grupos de Libertadores, surpreendentemente ruim, eu estou dizendo até do ponto de vista do futebol mesmo, além dos resultados. O futebol que o Flamengo jogava irritava seu torcedor. Aquela coisa do freio de mão puxado, aquela questão de poupar para não saber quando ia gastar, tudo aquilo irritava o torcedor rubro-negro e ainda a inconsistência defensiva que com o fim do Campeonato Carioca começou a aparecer. O time está um pouco mais, está bem mais equilibrado, para usar uma palavra que o Tite gosta. E ontem, apesar do Renato ter falado que o Grêmio tentou bastante, o Flamengo também soube resistir a isso. Não é mais aquele Flamengo que dá tantos sustos atrás e não cria nada na frente, ou cria pouco na frente e se contenta em parar no meio do jogo. O time está mais intenso. E sabe o que teve até no segundo tempo? Uma jogada? Jogada pelo lado esquerdo de Léo Pereira e quase gol de Léo Ortiz. Foi assustador aquilo ali. Já pensou? Ontem estava de lateral. E eu me espantei, inclusive no F90, ontem, quando saiu a escalação, eu falei, ué, mas só tem zagueiro ali? Como é que vai ser esse jogo, né? Porque a gente comentou ontem, lembra? O Léo Pereira não vai avançar tanto, tal, mas pelo menos aquela hora ali no segundo tempo, parecia um ponto esquerda. Avançou naquele momento ali em que o jogo estava desenhado para aquilo. Eu tenho uma leitura um pouquinho diferente do jogo. Diga lá. Acho que, de início, o Grêmio estava melhor na partida. O Renato tem razão quando fala ali que ele criou algumas situações. Teve uma bola ali, uma finalização, acho que do Pavon, que ele dá um bico para o alto ali, que era uma clara chance de gol para o Grêmio. O Flamengo não estava se achando com a formação que tinha. Havia dificuldade para sair da defesa para o ataque. O Grêmio subia a marcação, pressionava. Era no meio campo diferente, né? Totalmente. Até a lesão do Igor Jesus. Aí o Igor Jesus se machuca, não que ele estivesse jogando mal, ele estava tentando fazer o que era possível ali. No lance que, inclusive, quase foi gol do Grêmio, né? Aí, ó. É que o pegou Luiz mal na Araújo bola ali, entra no Igor Jesus, né? Isso. Aí que é a questão. Eu ontem, professor, defendi aqui, só não estava aqui ontem, né? Estava dando aula.
quando saiu a escalação, eu falei, olha, eu não colocaria o Igor Jesus ao lado do Léo Ortiz como volantes, com o Gerson aberto na ponta. Você está improvisando demais, já tem uma improvisação na lateral esquerda, bota mais um zagueiro no time. Eu colocaria o Gerson no meio-campo e o Luiz Araújo na ponta. Falei isso aqui ontem. Porque o Gerson é um jogador de meio-campo, sabe o que fazer ali. E você teria o Luiz Araújo, que ajuda muito para recompor. Ontem era um gargalo do Flamengo e o Flamengo sofreu com os ataques do Grêmio nas costas do Wesley. O Wesley tem essa dificuldade defensiva, especialmente no início do jogo. Depois que entra o Luiz Araújo, que protege bem, o Reinaldo parou de ir para o ataque. Porque era uma dupla ali, o Reinaldo com o Galdino ali pela esquerda. Eles estavam trabalhando muito em cima do Wesley. E por linhas tortas, né? Deus escreve certo por linhas tortas, existe a lesão, né? Preocupante lesão do Igor Jesus. O que ele faz? Aí ele coloca o Luiz Araújo e traz o Gerson para fazer dupla com o Ortiz como volante. Ali o jogo encaixa. Porque ele passa a ter um jogador ali com melhor qualidade para organizar e passa a ter o Luiz Araújo, não só para ajudar o Wesley, mas para fazer a decisão do jogo. Foi o cara do jogo. Uma atuação brilhante do Luiz Araújo. Já tinha acertado uma bola na trave. Na sequência, faz o gol. Até no lance do gol, estava vendo com meu filho. Falei, tá passando ali o Wesley. Rola para ele na ponta. E ele corta para dentro e solta aquela pancada no gol. Meu filho, pai, tinha que passar para o Wesley, né? Mas era uma jogada muito desenhada. Que o Luiz Araújo, ele confia muito na finalização dele, né? Já tinha acertado a trave minutos antes. E depois ele, no segundo tempo, além de ter feito o gol, depois tenta também um chute de fora, que a bola passa com perigo para o Grêmio. Foi o melhor em campo. E aí o que acontece? O Grêmio, ele não desiste de tentar atacar. E aí permite ao Flamengo, no segundo tempo, recuar e jogar no contra-ataque. Aí vira uma festa, porque toda hora aí o Lohan puxando o contra-ataque. Às vezes errou algumas escolhas de passe, algumas decisões de contra-ataque, mas fez muito bem também, fez uma boa partida o Lohan, fazendo isso na transição e velocidade, com o Luiz Araújo de um lado, já tinha saído também machucado o Everton Cebolinha, o Bruno Henrique do outro, que não estava numa noite muito inspirada, mas tem velocidade. Sim. E o Pedro como referência na frente. Então o Flamengo passou a jogar no contra-ataque. Nem sei se essa foi a melhor estratégia para o Grêmio, né? Se lançar todo à frente e deixar tanto espaço para o Flamengo. E o Flamengo acabou fazendo o segundo gol. Poderia ter feito mais um gol, inclusive, porque teve várias chances. Esse é o lance que eu diria do segundo tempo, que ele chuta com relativo perigo também, o Luiz Araújo. Então eu vejo que assim, o Flamengo ontem contou com a ajuda do acaso para encontrar o time que rendeu melhor. Porque até então o Grêmio era melhor no jogo. Nos primeiros 20, 25 minutos. Tem elenco bom, recheado, acontece isso. Machucou alguém, o outro entra, melhora o time. Melhorou o time, Mas sem De La Cruz e Arrascaeta, a gente vê que o Flamengo depende muito mais dessa transição do que propriamente trabalhar ali com qualidade pelo meio de campo. É mais difícil. Você vê como é o futebol, né? Quando você pensa nas entradas de Bruno Henrique e Luiz Araújo, em tese, conhecendo a cabeça do Tite, o Tite pensaria mais em recomposição do que em o cara fazer os 2 gols que fez. Sim. Isso talvez viesse muito mais do Bruno Henrique. Segurar a lateral. Então, mas é isso... O Luiz Araújo não é só, entre aspas, recomposição. Não, então vamos lá. Nunca foi. O Luiz Araújo... Mas também não é o cara que você vai dizer vai entrar para fazer 2 gols. Não, mas ele é um atacante, é um jogador que tem essa... Já fez gol no Flamengo, assim, com esse chute de fora da área. Ele tem essa característica. Ele, em primeiro lugar, é um atacante. É um jogador pela ponta mais agudo que o Gerson. O Gerson é um meia, canhoto, né, que está por ali, mas ele não é tão agudo. O Luiz Araújo é agudo, é um jogador mais incisivo, mais vertical, né, e que vai para o gol. O Gerson é mais toque de bola, né? O Gerson é mais uma composição por ali. O Adílio dos tempos modernos. Então, mas aí eu acho que na circunstância que o Flamengo vive hoje, é muito melhor ter o Gerson por dentro, porque você recompõe ali, tem melhor qualidade na saída de jogo por dentro. E você tem no Luiz Araújo um jogador que, sim, ontem ele foi decisivo na frente, mas ele foi muito importante atrás também ao inibir os avanços do Reinaldo. Repito, o Grêmio criava muito pelo lado esquerdo do seu ataque. Então teve duas valências o Luiz Araújo. Não só fazer os gols, que foi o principal, óbvio, mas também ajudar a controlar um jogo que o Grêmio era melhor. A verdade é, até a lesão do Igor Jesus, o Grêmio era melhor que o Flamengo, construiu algumas situações de perigo.
O Flamengo, é claro, tem qualidade, poderia ter feito também, né? Também chegou a fazer, construir situações. Mas era um jogo que o torcedor do Flamengo olhava e, tá perigoso. Machucou o Cebolinha, machucou o Igor Jesus, tá tudo improvisado aqui atrás. E aí a coisa foi pro lugar. A coisa foi pro lugar. Você citou um jogador que eu queria mais uma vez falar sobre ele, o Lohan. E eu concordo com você, não foi uma partida espetacular, não acabou com o jogo, mas me chama a atenção um jogador de 17 anos de idade jogar com a tranquilidade, com a personalidade que ele joga. Talento já deu para ver que ele tem, mas assim, a Natália também lembrou bem, frisou que todo mundo sabe. A Arrascaeta não está, De La Cruz não está, e aí entra o garoto de 17 anos no meio de campo e joga com a tranquilidade, com a personalidade que ele joga. Não é para qualquer um, é raro, na minha opinião. Ainda vai dar muitas alegrias ao torcedor do Flamengo se não for vendido logo. Já vem dando, né? Você concorda comigo ou eu estou exagerando? Não, porque quando Estou ele... emocionado, como diz o pessoal costuma dizer hoje. Emocionado estava o pessoal naquele dia que ele acabou o jogo contra o Corinthians, que a gente falava assim, ele não vai jogar todo o jogo assim. E nem precisa jogar todo o jogo assim. De ontem, por exemplo, jogar, ele não jogou assim, jogou bem. Mas foi regular. Jogou bem, vem entregando. E se você concorda colocar... que não é para um garoto de 17 anos com a camisa do Flamengo jogar com a tranquilidade que ele joga? Coloca a idade dele, coloca o lugar em que ele está jogando, em que estão faltando nomes cobrança importantes. A cobrança, o momento do time. Muito, muito regular. A gente fala que jovens oscilam, mas essa oscilação dele, do máximo contra o Corinthians para o nível de ontem, está muito bom. Se a oscilação for essa... É muito bom jogador. Já é um nome para você sempre considerar em escalações do Flamengo. Isso não é pouco no atual elenco do Flamengo. Quando eu conversei com o Kleber Xavier na concentração do Flamengo lá em Bogotá, né, na ocasião do primeiro jogo do Flamengo na Libertadores, a gente estava falando sobre a base do Flamengo e ele destacou alguns jogadores que já tinham sido puxados para o elenco principal do Flamengo, mas que ele falava assim, não, isso aí, vamos com calma, são jogadores que estão subindo agora, muito jovens. Aí ele falou do Lohan. Mas assim, naquele momento, não era um plano do Flamengo o Lohan. Assim, foi campeão da Libertadores Sub-20, está aqui, não foi só ele, o Lohan, que foi puxado, alguns outros jogadores chegaram também. Ele falou assim, mas sem pressa, com calma, vamos deixar, o garoto vai estar aqui, eles vão estar se adaptando e tal. De repente, começou a usar o Lohan. Começou a usar, deve ter se destacado nos treinos, ele começou a ter oportunidades e virou solução. E no meio de campo é difícil, hein? É uma Virou zona solução. ali que a bola passa toda hora. O coração do time, você tem que jogar no Flamengo. Naquela época, o Flamengo não tinha exatamente um planejamento para esse período agora de Copa América. Eu, inclusive, perguntei também para ele, e aí, como é que vai fazer? Ele, Copa América, um dia de cada vez, lá na frente a gente vê. Só que ele foi ganhando espaço, contra o Corinthians jogou muito bem, outras partidas foi entrou um pouco mais, entrou um pouco menos, mas ele foi ganhando essa constância no time, ganhando minutagem, para nesse momento que não tem uma Arrascaeta, ele assumir essa condição. E você destacou, Abel, 17 anos. Assumiu uma condição de ser o meia armador do Flamengo, é para poucos. Então, só que ele foi ganhando, a comissão técnica foi dando essa cancha para ele, né? Vai lá, joga um pouquinho mais, entra daqui, entra de lá. É a impressão que ele está aproveitando um espaço que está sendo dado para ele aos poucos. Não Mas tem? você tem razão, é um espaço dificílimo, porque não tem como dividir responsabilidade lá. Não é o zagueiro que tem o outro, não é o volante que tem o outro. É protagonismo. É posição de protagonismo, onde passa a bola. Fez boas jogadas. Em algumas, eu achei que ele tomou decisão não a mais correta. Não foi um jogo maravilhoso, mas, não. Assim, mas mesmo assim me chama a atenção. O jogo passou muito por ele. Acho que a maioria ele acertou. Muito participativo. A maioria ele acertou e é um talento, indiscutivelmente é um talento. E que, sim, vai ocupar esse espaço aí enquanto o Arrascaeta estiver fora. Vai ser ele o cara. Eu acho que é ele ali e na posição do De La Cruz o Gerson. Para mim tem que ser isso. Vou colocar o Leão falou aqui comigo, me lembrou de uma tela. Nós vamos mostrar para os amigos e amigas fãs de esportes e também para a Natália, já que ela citou, falou do Pedro. Tá aí para você, Natália. Artilheiro em noite de garçom. O Evair dos tempos modernos. Até nisso é o Evair dos tempos modernos, porque o Evair era grande garçom não também, era? Naquela fase Vasco da Gama, Portuguesa. Um pouco era elegante Palmeiras. O Evair em campo? Muito. Jogava de cabeça erguida? A elegância. Fazia gol? Muito. Dava assistência? Pênalti, então, não perdia um.
Então tá aí pra você, Natália. Aí. Pedro. Para mim, deveria estar na lista de convocados, Abel, porque é um centroavante, é um cara que, como eu falei, atrai a marcação, ele arrasta a marcação com ele, tem sempre 1, 2 querendo acompanhar, isso facilita o jogo dos jogadores que passam pelo lado do campo. É um cara diferente e que está correspondendo, né? Em determinado momento foi vaiado, foi questionado, quando a bola não estava, né? Não estava conseguindo marcar os gols. Ele já começa a ser muito mais participativo, às vezes faz aquele gol feio, mas o que importa é o gol que ele marca, mas muito participativo, Abel. Ele, para mim, é um dos melhores atacantes do cenário nacional hoje. E o Grêmio tem também um atacante assim, mas não teve ontem. E fez falta o Diego, não também fez? Esse é protagonista. O Diego faz gol, participa de jogadas, arma jogadas. Opa, talvez com ele. Agora, a Nath falou de seleção brasileira. O Pedro hoje é a única unanimidade brasileira como homem de referência. Tudo bem, o Diego já está numa idade, você não vai pensar em seleção brasileira. Agora, como homem de referência, os nossos homens de referência hoje no Brasil... Diego Costa nem pode. Nem pode, a seleção da também não dá, também não dá, é verdade. Esse já é espanhol. Mas como homem de referência no Brasil, nós só temos o Pedro. Os demais são estrangeiros. Os demais você não... com a característica que ele tem é mais complicado, né? Normalmente são jogadores mais de lado. O próprio Endrick é um jogador mais de velocidade ali, explosão, do que propriamente aquele cara que vai fazer um pivô, que vai circular a bola, que vai ter a característica que tem o Pedro. Se você quiser um homem de referência Baby da Fiel já me mandou mensagem. Porque você falou... O Alberto joga vôlei? Você falou estrangeiros, aí todo mundo pensou Caleri, Cano, etc, etc. Verrete. Aí o Baby da Fiel me mandou mensagem e o Batatinha da Massa também, perguntando, Paulinho joga vôlei? Yuri Alberto joga vôlei? Paulinho não é bem o homem de referência, né? Nem o próprio Yuri Alberto. Não pode? Paulinho pode até ser, é um outro junto com o Pedro também. Mas referência, fala, deixa eu trazer um cara aqui para ser meu homem de referência. Eu acho que o Paulinho é o 9-9, né? Acabado. O 9, né? Com essa qualidade. Paulinho não pode ser? Pode. Mas Paulinho não é o 9. Às vezes o Paulinho talvez se dê até mais. Mas a gente está falando de característica dessa de antigamente, né? Do 9 mais clássico. Quem é meu 9 aí? Quem é meu centroavante aí? Com a vantagem de que sai também. E eu não digo nem assim, o Pedro tinha que estar na seleção e ser o titular absoluto. Eu não digo nem por isso, mas uma opção, porque determinados jogos perdem características diferentes e repertório diferente. Você bater no joelho do cara, fala assim, aquece, vai lá que eu preciso de alguém. Mas não faltando 5 minutos também, professor. Não, aí muito técnico faz isso, né? Por favor. Ou tira também, quando falta. Por falar em seleção brasileira... Tá aí, galera, pessoal, falando sobre o Flamengo, a vitória de ontem contra o Grêmio, 2-1, vitória importante, destacando aí alguns jogadores que foram bem, que é o caso do Luiz Araújo, que entrou após a lesão do Igor Jesus, entrou muito bem, mudou o jogo, fez 2 gols. O garoto Lohan também, que joga muita bola, apesar de ser muito jovem, mas é um garoto que tem tudo, né, para ajudar bastante o Flamengo, principalmente aí nesse período de Copa América, né, que vários jogadores convocados, né, o Flamengo vai conviver aí bastante com esses desfalques, muitos jogadores convocados. Ontem já entrou bem desfalcado, né? E o Tite teve que mexer muito cedo ali, trocar. O Cebolinha machucou, o Igor Jesus também machucou. Torcer para que não seja nada grave com os dois, quem sabe já esteja à disposição para esse jogo contra o Atlético Paranaense no final de semana. Mas foi uma boa vitória, né? O Flamengo conquistando um resultado muito importante. Primeiro tempo eu concordo, o Flamengo não estava jogando bem, o Grêmio estava até pressionando bastante o Flamengo, teve chances de abrir o placar. Mas ali, após a entrada do Luiz Araújo, o Flamengo conseguiu abrir o placar com um golaço. Na sequência, também o Luiz Araújo fez mais um gol. O Grêmio chegou a descontar ali no finalzinho, mas o Flamengo venceu, né, com todos os méritos. Está na liderança, é o líder, né, voltou à liderança do Brasileirão com 17 pontos. Agora é se preparar para o próximo jogo. Deixa sua opinião aqui abaixo, o que você achou da partida ontem. Está feliz, está contente com o Mengão na liderança? Comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.